Fala, carequetes e carequetes, prontos para mais um mergulho no que há de mais obscuro, profundo, úmido e apertado no mundo da literatura? E não, eu não tô falando de 50 Tons de Cinza, nem de nenhum livro de baixaria não. O papo hoje é sobre os 5 melhores contos de H.P. Lovecraft. E já aviso que esse vídeo vai ser recheado de spoilers sobre os contos. Até porque os troços estão escritos desde a década de 30, né? Você não leu até agora porque não quis. Problema é assim. Mas para você que nunca leu nada do HPL e tá vendo esse vídeo só para ter uma ideia de onde começar, eu vou dar umas dicas rapidinho antes de falar dos contos, e aí se tu quiser ler as histórias sem saber o final, eu te aviso quando eu vou começar a dar os spoilers, ok? Ok? E já aviso que eu não vou falar sobre a vida do Queixão ou sobre a mitologia que gira em torno dos contos dele não, beleza? Eu tenho nada mais nada menos do que 4 vídeos falando sobre tudo isso. Um sobre a vida dele, um sobre a mitologia que ele criou, um sobre a influência dele no mundo pop e até um sobre as coisas que ele escreveu e que tem um fundo de verdade. Então nesse aqui, eu tô supondo que tu já tá com teu conhecimento em dia e eu não vou explicar nada fora dos contos em si, beleza? Se tu quiser saber mais, veja esses 4 vídeos, eles vão aparecer nos cards aqui, e também vão estar na descrição ali embaixo. Então, sem mais demoras, vamos para a lista. Mas primeiro, deixa aquele like gostoso, aquela inscrição, clica no sininho e deixa um comentário aí embaixo sobre o que você mais gosta nos contos do Queixão, que o carecão aqui vai ficar muito contente, beleza? Então agora se prepara, porque até o final do vídeo tu vai ficar bem loucão. Vai! Fala pessoal, como o Careca costuma falar muito sobre o assunto, eu não vou enrolar para começar a lista não, mas eu vou dar um recadinho bem rapidinho antes, ok? Essa lista é baseada não só no meu gosto pessoal, meuzinho, mas também na importância de cada conto para a mitologia do Queixada de Bode. Isso não quer dizer que outros contos que não estejam aqui não sejam bons ou importantes também, é só que eu gosto de fazer listas com 5, então dos 59 contos que o HPL escreveu durante toda a vida, muitos vão ter que ficar de fora, né? E ao longo do vídeo eu vou colocar uns trechos de filmes e jogos que foram feitos sobre esses contos específicos. E aí tu fica atento que eu vou botar os nomes ali embaixo para se tu quiser procurar depois. E para você que quer uma dica sobre quais contos do Lovecraft começar, eu aconselho começar pelo Chamado de Cthulhu, porque esse é um dos poucos contos onde o Queixão meio que se importou em realmente explicar um pouco da mitologia. Então lendo ele por primeiro, depois você pode ler qualquer outro que você meio que já vai estar sabendo do que ele está falando. Pelo menos na maioria das vezes, né? Vai ter uma ideia, mais ou menos. Muito complicado. E sim, o Chamado de Cthulhu está nessa lista. E eu vou começar a dar spoiler agora sobre a história. Então se tu não quiser saber do que se trata por aqui, pelo vídeo do Careca, agora é hora de tu dar tchau. 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 O Chamado de Cthulhu. Como eu disse, esse é o conto que eu considero melhor para se começar a ler Lovecraft, então faz sentido começar a lista por ele. The Call of Cthulhu foi escrito em 1926 e ele é provavelmente o conto mais famoso do Quebra-Queixo. Geralmente, cada conto dele usa uma ou mais criaturas diferentes, e esse usa justamente aquele que dá nome à mitologia toda, que é o gigantesco, grotesco, gelatinoso, já acabaram as palavras com G. Gostoso. Cthulhu. Eu vou dar mais detalhes sobre ele mais à frente. O conto abre com um cara chamado Francis Wayland Thurston, remexendo as coisas do seu tio-avô. Seu tio-avô era um professor de linguística e deixou um caixote com algumas coisas de herança para Francis. Dentre essas coisas estavam recortes de jornais falando sobre um suposto culto de Cthulhu e também um quadrinho de argila onde se via uma figura monstruosa sentada numa pose de gárgula com asas e garras de dragão e uma cabeça de polvo. No fundo da figura, uma espécie de cidade que não pertencia a nenhuma cultura conhecida. Intrigado pela estranheza da figura, o Francis descobre o nome do escultor da obra dentre as anotações do seu tio-avô e vai visitá-lo. Henry Anthony Wilcox era um estudante de arte que disse que fez a figura de argila baseada em sonhos que ele tem constantemente. Nesses sonhos, ele vê uma enorme cidade de pedra esverdeada no meio do oceano, com torres e blocos de pedra que, além de serem gigantes demais para qualquer ser humano ter erguido, também estão em formas impossíveis de se explicar. Além disso, os sonhos vêm acompanhados de um som,
uma espécie de chamado que Henry não soube explicar se era uma voz ou som do mar, mas que parecia dizer palavras desconexas, numa língua que ele nunca havia ouvido antes. Desse som, tudo o que ele conseguiu entender foram duas palavras, Cthulhu e R'lyeh. E nesse ponto eu tenho que dizer que, diferente do que muito youtuber diz por aí, não existe pronúncia correta nem definitiva para essas palavras. Toda a regra gramatical que existe sobre isso veio depois do Lovecraft falecer. Então você é sim livre para ler do jeito que você quiser. Eu dou mais detalhes sobre isso nos vídeos que eu gravei antes. Então eu vou falar Cthulhu e R'lyeh porque eu acho que fica esquisito e também é mais fácil de falar. Tá bom. Intrigado sobre tudo aquilo, Francis Thurston começa a investigar mais a fundo essa história. E ele descobre que esses sonhos são algo bem comum, com centenas de pessoas afirmando ter o mesmo tipo de sonho nos últimos tempos. Ele descobre que cerca de 20 anos antes, um policial chamado John Legrasse descobriu um conto que fazia sacrifícios de mulheres e crianças em nome de uma entidade chamada Cthulhu. Para com essa porra aí, meu irmão! Um dos cultistas presos disse que eles louvam os grandes antigos, seres que viveram na Terra muito antes da humanidade, mas que tiveram que dormir quando os astros mudaram de posição. Ele diz que o grande Cthulhu é um dos grandes antigos, e quando começar a chegar o tempo dele acordar, pessoas começariam a ouvir sua voz em sonhos falando Finglui Magluanafa Cthulhu Rie Waganagal Fatagan. Ou como seria traduzido, em sua morada em R'lyeh, o morto Cthulhu aguarda sonhando. Além disso, foi encontrado também um ídolo, ou uma estátua, que pela descrição da polícia, Francis entendeu ser a mesma entidade que Wilcox, o artista plástico, tinha visto em seu sonho. E para você não ter que ficar imaginando como seria essa estátua, o Careca conseguiu ela só pra você. Aqui ó, aqui ó, aqui ó. Que bonitinho. A bundinha do Cthulhu, bundinho. Fala com essa porra aí, meu irmão! E como eu consegui? Bom, digamos que eu tenho um amigo que conhece um amigo que conhece... Mentira, eu comprei no Anime Friends em São Paulo mesmo. Fica aqui, Cthulhu, não cai não. Getúlio. Quem tivesse perguntando sobre a camisa, eu comprei lá também. Saco de cimento, máquina do tempo, objeto. Bom, o clímax do conto é quando a investigação de Francis leva ele até a Austrália. Nas coisas que seu tio-avô deixou para ele, tinha uma matéria de um jornal australiano sobre um navio chamado The Alert, que ficou perdido há vários dias e foi encontrado contendo apenas 2 sobreviventes, um deles muito do biruta. Eles contaram uma história fantástica sobre terem encontrado uma cidade gigantesca no Pacífico, cuja descrição é a mesma dos sonhos do artista plástico Wilcox, com torres gigantes feitas de pedra em formatos não euclidianos, ou seja, em formas geométricas inexplicáveis e incompreensíveis. Eles dizem que a tripulação achou uma espécie de porta nessa cidade e eles, sem querer, acabam abrindo e de lá saiu uma entidade gigantesca, esverdeada e semi-gelatinosa, semelhante a uma montanha, mas com garras de dragão, asas membranosas e uma cabeça asquerosa de polvo. Daí toda a tripulação acabou esmagada e pisoteada pelo monstro, e só esses 2 conseguiram voltar para o barco. Na hora de partir, a criatura desceu para a água para ir atrás deles. O desespero deles foi tão grande que eles fizeram a volta e tentaram matar o monstro. E para surpresa dos 2, o barco conseguiu atravessar o corpo gelatinoso da criatura, deixando uma névoa verde e uma gosma mais fedida que 1000 sepulturas. Dos 2 sobreviventes, apenas um teve condições de contar o que viu. O outro entrou em um estado de choque, do modo que nunca conseguiu parar de rir desde então. Porém, a investigação de Francis chega a um abrupto fim. Ao chegar na Austrália, ele descobre que Johansen, esse sobrevivente do navio que ainda tinha permanecido são, foi morto. Assim como agora ele já sabe que seu tio-avô também foi. E provavelmente, muito em breve, ele também será. E é claro que eu fiz o resumo do resumo aqui. Existem muitos detalhes na história que, se eu falar tudo, o vídeo fica imenso. Mas o mais interessante é que no conto é citada a localização geográfica precisa de onde o navio encontrou a suposta cidade de R'lyeh. E esse ponto fica muito próximo da onde, na vida real, em 1997, um submarino captou um som extremamente alto e misterioso que ficou conhecido como Bloop. Só que o conto foi escrito em 1926,
Eu vou repetir para você que não entendeu. O Queixão escreveu em 1926 sobre um ser gigantesco numa cidade afundada no Pacífico com coordenadas. E aí, em 1997, um submarino na vida real captou um som de origem possivelmente animal, só que grande, gigantesco demais para ser uma baleia ou qualquer outra coisa que se conheça, e ninguém liga, tá ligado? E ninguém acha isso estranho. Pois é, mais detalhes sobre isso e outras profecias do cara nesse vídeo aqui. A Sombra sobre Innsmouth. Se o chamado de Cthulhu é talvez o grande hit do Lovecraft, esse é como uma daquelas músicas que é adorada pelos fãs, mas o grande público mesmo não conhece tanto. The Shadow over Innsmouth foi escrito em 1931, e apesar de não ser tão famoso assim, é, na minha opinião, um dos pilares dos mitos de Cthulhu. Enquanto o primeiro conto mostra que tem seres humanos que louvam os antigos e esperam eles acordarem para tomar a terra, A Sombra sobre Innsmouth mostra com mais detalhes como essa interação entre humanos e antigos funciona. Inclusive, alguns filmes até misturam os dois contos justamente por eles serem meio que complementares um ao outro. Se liga só. O narrador do conto, que nesse não tem um nome específico, abre a história dizendo que ele foi responsável por uma investigação do governo militar a uma cidadezinha portuária chamada Innsmouth, que devido ao que ele encontrou lá e denunciou o governo, resultou num ataque de submarinos na intenção de destruir o que ele descobriu haver lá, o que ele vai contar pra gente agora. Ah, bom, então assim sim. E é típico do Lovecraft começar os contos de trás pra frente, acostume-se com isso. Por algum motivo estranho, o narrador se interessou pela cidade de Innsmouth e, por estar sem ter o que fazer durante as férias, ele pega um ônibus e vai até lá. Vai dar merda. Vai dar merda não. Isso não der. E se der? Ao chegar lá, ele dá de cara com uma cidade suja, fedida a peixe, o que é normal, já que é uma cidade pesqueira, mas ela também tem as ruas desertas, e as poucas pessoas que ele vê correm para dentro de casa ao ver ele e fecham suas janelas. Ele diz que as pessoas da cidade de Innsmouth têm todas um aspecto muito curioso. Todos são pálidos, começam a ter a pele enrugada mesmo jovens, sobretudo na área do pescoço, têm os lábios inchados e caídos e os olhos esbugalhados, que quase não piscam. Ao longo do conto, ele se refere a esse aspecto das pessoas da cidade como Innsmouth Look, ou jeitão de Innsmouth. A cidade vivia da pesca, mas há décadas abandonou a venda de peixes e agora vive da extração de metais preciosos vindos da única refinaria da cidade, pertencente à família Marsh. Guarda bem esse nome que é importante. Marsh! Além disso, a única igreja da cidade é na verdade um centro de um culto chamado a Ordem Esotérica de Dagon, ou Dagon. É melhor Dagon porque isso aí é o nome de um deus mesopotâmico, então Dagon. Como a população é extremamente hostil com forasteiros, o narrador fica encabulado de fazer muitas perguntas, mas ele acaba encontrando um velho bêbado chamado Zadok, que estranhamente não tem o jeitão de Innsmouth, e em troca de uísque, ele acaba contando o segredo da cidade. Décadas atrás, quando ele, Zadok, era apenas uma criança, Obed Marsh começou a fazer negócios com uma tribo numa ilha perto de Papua Nova Guiné, que fazia sacrifícios humanos para uma raça de homens-peixes imortais chamada os Profundos. Essa tribo, na verdade, cruzava com essa raça de homens-peixes, cujo fruto dessa união eram crianças que no início pareciam humanas, mas que conforme iam crescendo iam lentamente se transformando em profundos também. Eles sentiam uma vontade louca de deixar a superfície quando chegavam em uma determinada idade e viver em cidades submarinas por toda a eternidade. Obed Marsh trouxe esse culto para Innsmouth, onde rapazes e moças foram fornecidos aos profundos para cruzamento em troca dos metais preciosos que a cidade passou a exportar. Zadok disse que o ponto de encontro é num recife a poucos quilômetros da cidade, chamado Recife do Diabo. Mas quando ele está contando essa história, ele vê algumas ondas estranhas vindo de lá e ele se desespera e manda o narrador fugir. Aí, ao chegar ao ponto de ônibus, o narrador é informado pelo motorista, que é um dos nativos de Innsmouth, que o ônibus quebrou e só vai poder sair de manhã. Então, sem escolha, o narrador se hospeda no hotel, caindo aos pedaços da cidade e tenta dormir um pouco. E a passagem que se segue é uma das paradas mais tensas que eu já li. Inclusive, ela foi adaptada no jogo Call of Cthulhu, seguindo todos os detalhes. Durante a noite, o narrador acorda com pessoas tentando arrombar a porta do seu quarto. Quick! I see them heading. Check the door.
Arrastando uma estante e bloqueando a porta, ele consegue chegar no quarto do lado e pula da janela em um telhado próximo. E aí ele vai fugindo pela cidade até chegar numa linha de trem, onde ele vê um grupo de profundos procurando por ele. Eles têm a pele verde acinzentada, cabeças de peixe com olhos esbugalhados, guelras no pescoço e dedos com membranas. Eles se comunicam com sons semelhantes a sapos e andam pulando e bamboleando. Após essa visão enlouquecedora, o narrador desmaia, o que é uma coisa muito comum dos contos de Lovecraft. Mas lembre-se que você ver um homem-peixe hoje, depois de milhares de filmes e jogos, já seria chocante. Agora imagine em 1930, quando os caras não tinham nenhum referencial disso. Enfim, o cara depois ele consegue voltar para a cidade dele e denuncia tudo o que descobriu para o governo, que, como dito no começo do conto, envia submarinos para destruir o Recife do Diabo e tudo o que estiver debaixo dele. O conto acaba quando o protagonista, depois de investigar mais sobre a família Marsh, acaba descobrindo que a sua própria avó era relacionada com os Marsh. Não só isso, com o passar dos anos, ele vai percebendo que está ficando cada vez mais parecido com o jeitão de Innsmouth e também pensando cada vez mais em como deve ser bela as cidades submersas feitas de metais preciosos debaixo da água e acaba indo para lá. Esse conto é meio que irmão de um outro conto do Lovecraft muito famoso chamado Dagon, onde um cara se perde em alto mar e acaba parando numa ilha / Recife, onde ele vê um homem-peixe gigantesco adorando e louvando um pilar ainda maior ainda que ele. Tá fazendo o quê? Painho? Vai pra lá, menino, deixa você ter moço. Meu Deus, isso aqui tá com Jesus Cristo. Como o nome do conto dos profundos em Innsmouth é a Ordem Esotérica de Dagon, é meio que estabelecido que Dagon é um dos grandes antigos e os profundos seriam seus filhotes. Embora no conto Sombra sobre Innsmouth também seja dito que os profundos louvam o grande Cthulhu também. Porque se tu é meio peixe e vive no mar, tanto faz louvar um peixão ou um polvão, né? É tudo marinho mesmo. Oxi, não é a mesma coisa não. A Sombra Fora do Tempo. The Shadow Out of Time foi um dos últimos contos escritos pelo Lovecraft, quase que um ano antes da morte dele em 1937. O que é triste, porque essa história começa a mostrar a evolução do estilo literário dele e aonde ele poderia ter chegado. E esse aqui é talvez o meu conto favorito do Queixada de Burro, porque não só ele tem uma pegada menos horror e mais puxado para ficção científica, como ele também envolve um assunto que eu gosto muito, que é viagem no tempo. Só que o método de viagem do tempo abordado nesse conto não é com portais ou máquinas de transporte não. O Queixão foi muito mais criativo, se liga. Em 1908, o professor Nathaniel Wingate Peaslee tem um colapso enquanto dava aula e só acorda depois de um período de 5 anos de amnésia total. Durante esse período, seus familiares disseram que ele foi praticamente outra pessoa. Ele agia diferente, se movia diferente, como se tivesse esquecido como seu corpo funcionava, falava diferente, como se estivesse usando sua voz pela primeira vez. Mas ao longo dos 5 anos que ele não lembra ter vivido, foi dito que ele passou a se comportar de forma cada vez mais normal, mas ainda assim sua personalidade era totalmente diferente, chegando ao ponto de abandonar sua carreira como professor e seu casamento para viajar e coletar informações sobre os mais aleatórios assuntos. As pessoas disseram para ele que era como se ele quisesse aprender o máximo que podia no menor período de tempo possível. Aí, perto da época, quando ele volta ao normal, esse seu outro eu construiu uma estranha máquina feita de metais e vidros, e após outro colapso, sua consciência volta. Quando ele volta ao normal, o professor Nathaniel descobre que perdeu o emprego, a sua mulher se divorciou dele, mas, com a ajuda do filho, ele passa a tentar descobrir que tipo de doença ou transtorno mental lhe acometeu. Para sua surpresa, ele acaba descobrindo que várias pessoas ao longo da história já relataram ter passado por casos parecidos, alguns bem antigos, datando da Idade Média, período romano e tal. Algumas dessas pessoas falam também de visões e memórias estranhas sobre cidades antigas, cercadas de plantas gigantescas. Outros falam da sensação de estar em corpos estranhos, não humanos. Em certo ponto, depois de ler essas descrições, o próprio professor Nathaniel acaba ele mesmo tendo essas visões. Ele se vê uma cidade de pedra gigantesca e um cenário que lembra a Terra da era dos dinossauros, ou talvez mais antiga ainda. Mas para seu terror, nessas visões ele não está em seu corpo não, mas habitando um corpo semi-vegetal de mais de 6 metros de altura, com garras no lugar das mãos e sentidos estranhos. Resumindo,
Ele acaba descobrindo que foi vítima de um intercâmbio de mentes com um dos membros da chamada Grande Raça de Ith. E olha isso e me diz se não é uma das coisas mais loucas que tu já viu na vida. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Os Ithians viveram no passado remoto da Terra. Eles não são antigos como Cthulhu e os outros, mas sim uma raça física que tem o domínio da técnica de troca de mente. Eles, na verdade, vieram dos confins do espaço e os corpos que eles habitavam nessa época eram, na verdade, de seres meio plantas, meio animais, que já eram nativos da Terra mesmo. Ou seja, ninguém sabe como os Ithians de fato eram. Então, trocando de mente com esses seres, eles construíram cidades no que um dia viria a ser a Austrália e se dedicaram à coleta de conhecimento. O seu método era simples. Através de uma máquina, eles transmitiam sua consciência através do tempo, trocavam de mente à força com alguém e estudavam o máximo que podiam sobre a época da vítima até trocar de volta. As vítimas, que durante o período da troca ficavam no corpo do Ith, ou Ithiano, eram livres para passear pela cidade e conversar com outros seres que estavam aprisionados lá também. O professor Nathaniel acaba se lembrando de conversar com romanos, guerreiros cimérios, escribas egípcios, filósofos gregos, padres medievais e até físicos do futuro. Do nosso futuro mesmo, de 2500 e lá vai fumaça. E todos eles na mesma condição que ele. E eles não conversavam com a voz não, porque os Ithianos não possuem esse sentido, mas com cliques com as garras. Esse cara é xarope. E é por isso que os Ithianos, quando tomam nossos corpos, têm que começar a aprender a falar do zero. Durante esse período que ele ficou preso, ele acaba aprendendo mais sobre a história dos Ithians. Na Terra, de mais de 200 milhões de anos atrás, os Ithians estavam em guerra com uma raça de seres disforme, possivelmente vindos de Netuno, chamada os Pólipos Voadores. Não se sabe muito sobre essa raça, porque ela era tão medonha e perigosa que falar dela era quase um tabu entre os Ithianos. O pouco que se sabe é que eram seres semifísicos sem forma definida que flutuavam e atacavam usando ventos. Depois de muitas guerras, os Ithianos os venceram usando armas elétricas e conseguiram aprisionar os pólipos debaixo da terra. Mas, conseguindo ver o futuro, os Ithianos sabiam que os pólipos um dia escapariam das suas prisões e destruiriam todas as suas cidades. Então, em dado momento, os Ithianos resolveram transferir suas mentes em massa para milhões de anos no futuro da Terra, onde nem os pólipos nem a humanidade existiria mais. E eles poderiam viver tranquilos nos corpos dos seres besouros, que vão ser a próxima raça inteligente a viver na Terra depois do homem. Como é que é? Pois é, e o queixão não usava nem droga, nem bebê bebia, hein? O conto termina com o professor Nathaniel, na atualidade, indo até o deserto australiano em busca das cidades perdidas dos Ithians. Andando pelo deserto de noite a esmo, ele chega a encontrar um buraco que leva até uma das cidades e, com muito esforço, desce lá embaixo, localizando uma das bibliotecas, onde os Ithianos guardavam os registros de tudo que descobriram através do tempo. Mas na volta, o professor acaba vendo um dos tampões onde os pólipos ficavam presos quebrados. E acaba querendo dar uma olhada, claro, né? Por que não? Vai, trouxa. Quando ele vê a coisa mais escrota, mais horripilante que alguém poderia ver, um pólipo voador. Oh, Jesus! I didn't see that thing there. They're beautiful. E aí, no desespero para fugir, ele acaba deixando cair o livro, que seria a única prova da existência da cidade, e sem ter nenhum referencial de onde o buraco para a cidade estava, ele nunca mais consegue encontrá-la. Apesar do nome ser parecido, a Sombra Fora do Tempo não tem nada a ver com a cor que caiu do espaço, que é um outro conto do Lovecraft e que recentemente até virou filme, com o Nicolas Cage. E que não vai estar nesse vídeo, porque apesar de ser um bom conto, não acrescenta muita coisa para a mitologia em si. Na verdade, o conto que eu considero mais complementar à Sombra Fora do Tempo é o próximo da lista. Nas Montanhas da Loucura. Esse é triste. Nos vídeos anteriores eu falei de como o diretor Guilherme Del Toro queria levar esse conto para o cinema, mas como Prometheus é uma cópia cuspida escarrada dele, os estúdios vetaram o projeto porque aí seriam dois filmes com a premissa totalmente igual. E de fato eles são muito parecidos, só que a The Mountains of Madness é de 1936, né? Então isso é de dar raiva em qualquer fã de Lovecraft. Puta que o pariu! Sacanagem!
Esse talvez é meu segundo conto preferido do Queixudo, porque assim como A Sombra Fora do Tempo, nele o Lovecraft explora mais a ficção científica e dá detalhes, bastante detalhes, sobre a sociedade e a fisiologia das raças que ele inventou. Nesse caso, a dos Elder Things, ou Coisas Ancestrais, como geralmente é traduzido por aqui. Nas Montanhas da Loucura conta a história do professor e geologista William Dyer organizando uma expedição à Antártida. Ele teoriza que em algum ponto ainda não explorado da Antártida existiria uma cadeia de montanhas mais alta ainda que a própria Cordilheira dos Himalaias. Lembrando que na década de 30 não existiam satélites para ver lá de cima, nem câmeras lá muito boas para tirar foto dos aviões, então isso era algo bem possível de se acreditar mesmo. E aí, pesquisando perto de onde seriam essas montanhas, eles acabam achando algumas formas de vida congeladas que eram totalmente diferentes de tudo que já existiu na Terra. Quer dizer, na verdade elas seriam semelhantes a anêmonas do mar, com olhos como se fossem estrelas do mar em cima, assim. Seu corpo era em forma de barril, na parte de baixo 5 tentáculos, que provavelmente serviam para andar, e na de cima 5 olhos. Dos lados do corpo, asas ou nadadeiras que dobravam como se fossem leques. Depois que a equipe do professor William fez um voo de reconhecimento sobre as montanhas, eles acabam descobrindo que o acampamento foi totalmente destruído. Alguns dos espécimes desconhecidos mais bem preservados sumiram e haviam cachorros e membros da expedição mortos, abertos como se tivessem sido dissecados vivos. Ou seja, vivissecados, né? Porque dissecação é só com morte mesmo. Com vivo é vivissecção. Cala a boca, tu é muito chato! E é óbvio que o professor e seu assistente acabam achando que os membros da equipe ficaram loucos, ou que alguém chegou e matou todo mundo e roubou os espécimes congelados. Afinal, quem em sã consciência iria achar que os seres se descongelaram e mataram todo mundo, né? E aí eles então resolvem fazer mais um voo e acabam achando uma cidade além das montanhas. Pousando em uma das centenas de edifícios gigantescos, eles vão explorando e acabam achando murais em alto relevo contando a história dos seres, os mesmos que eles acharam congelados. Esses seres seriam cientistas, ou algo próximo disso. Eles vieram para a Terra, quando essa ainda estava em formação, e através de experiências genéticas criaram a vida aqui. Com a ajuda dos Shoggoth, entidades biológicas criadas para fazer qualquer tarefa, assumir qualquer forma e obedecer qualquer ordem, eles criaram várias metrópoles ao redor do globo. Aliás, é dito que talvez toda a vida na Terra tenha evoluído do material genético usado para criar os Shoggoths. Mas da mesma forma que aconteceu com a grande raça de Ith, que inclusive eles tinham uma convivência pacífica, as coisas ancestrais tiveram que guerrear por território na Terra do passado remoto. Cthulhu e sua prole das estrelas, que viviam na cidade de Irlea antes dela afundar, e também contra os Migô, seres meio crustáceos, meio cogumelos, que são protagonistas de um outro conto muito famoso do Lovecraft. As imagens nos muros contam também sobre o declínio da civilização das coisas ancestrais depois que os Shoggoths adquiriram consciência própria e se rebelaram e destruíram suas principais cidades. Sendo seres anfíbios, alguns membros da raça das coisas ancestrais migraram para o oceano. Os que permaneceram na Terra foram vítimas das sucessivas eras do gelo que o planeta passou, mostrando aí a origem dos espécimes que foram achados congelados. E é claro que durante a investigação, o professor e seu assistente dão de cara com uma puta de um Shoggoth que ainda vivia ali se alimentando de pinguins que ocasionalmente davam bobeira por ali. E como é um Shoggoth, você me pergunta, bem, imagina uma ameba. Agora imagina ela preta e meio fosforescente, com órgãos e membros surgindo e sumindo o tempo todo. Agora imagina ela do tamanho de uma casa. E aí, conseguindo fugir do Shoggoth, o professor William e seu assistente pegam um avião e se pirulitam dali. Quando eles chegam na América, eles fazem um pedido. Não procurem nada na Antártida, não tem nada lá que vale a pena ser encontrado. Esse conto é muito interessante, primeiro porque além do Prometheus, o filme The Thing, aqui conhecido como O Enigma de Outro Mundo, tem uma pegada muito parecida com ele. Ele também é na Antártida e o inimigo é um alienígena que pode assumir qualquer forma. O Lovecraft não fala que os Shoggoths podem assumir forma humana, mas com milhões de anos de evolução e tendo visto o professor e o assistente em 1930, será que algum deles não poderia ter aprendido e começar a fazer isso na década de 80? Faz sentido, né?
Outro ponto interessante é que durante a Segunda Guerra, os NASA queriam explorar a Antártida, isso na vida real mesmo, porque eles acreditavam que lá poderia ser a entrada de algum reino perdido antigo. Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu tô querendo falar disso em uma segunda edição das profecias do Lovecraft. Mas quem gosta dessas paradas de Terra Oca, Reino de Agartha, sabe bem que a suspeita que pode ter alguma coisa escondida na Antártida é bem real, sim. Ou será que não? Ou será que sim? Quem sabe? Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. A busca de Kadath. O quê? Não vai ter Sussurro nas Trevas ou Reanimator? Então, se eu fosse colocar o quinto conto do Queixudo, que eu mais gosto, seria sim o Sussurro nas Trevas, onde um cara acaba entrando em contato com a raça dos Migô, os seres meio fungos, meio camarões que roubam cérebros e louvam os antigos. Mas existe uma subdivisão na obra do Lovecraft que é menos conhecida do grande público, que é o chamado Ciclo dos Sonhos, ou os mitos da Terra dos Sonhos. Sim, além de escrever sobre horror e ficção científica, este filho da mãe do Queixo Grande ainda se arriscou a escrever sobre fantasia. Caralho, o maluco é brabo. E surpreendentemente, o mundo de fantasia que ele criou é quase tão bom quanto o do horror. Na verdade seria o mesmo mundo, porque os contos que se passam no mundo dos sonhos têm conexões com os mitos de Cthulhu também. E como essa é uma parte da obra dele que muitas vezes fica em segundo plano quando se fala de Lovecraft, eu acho legal jogar uma luz sobre ela. Existem vários contos que se passam no mundo dos sonhos, mas o melhor, maior e mais rico deles é The Dream Quest of Unknown Kadath, de 1927. Que seria a busca dos sonhos pela desconhecida Kadath. Mas geralmente aqui traduzem de um jeito meio pobre como Em Busca de Kadath ou A Procura de Kadath. Preguiça. O mundo dos sonhos de Lovecraft seria uma espécie de mundo astral, espiritual ou outra dimensão que a gente acessa durante os sonhos. Normalmente a gente não se dá conta de que está vivendo neles durante os sonhos, mas sonhadores conscientes conseguem viajar por esse outro mundo, explorando e até construindo nele. Então, ao longo da história da humanidade, vários povos construíram cidades, fundaram reinos nesse mundo. Sim, o filho da mãe, além de ser o pai do horror cósmico, foi o primeiro, ou um dos primeiros, a criar os Isekai, os reinos de fantasia em outra dimensão que estão tão na moda nos animes agora. É um mito. É um mito! E é claro que existem perigos nesse mundo. Monstros que vivem nele, mas também no mundo da vigília, que é o nome que o Lovecraft dá ao nosso mundo real, acordado. Se, por exemplo, você morre na Terra dos Sonhos, você simplesmente acorda e pode voltar nele no próximo sonho. É quase como, sei lá, outra vida de videogame. Tu morre e respawna. Mas se você morre na vida real enquanto está dormindo, você fica lá para sempre. Mas ele é um mundo tão bonito, tão maravilhoso, que no conto Ex Oblivion, por exemplo, o protagonista prefere morrer para poder viver para sempre lá. E em Kadath, como o nome é muito grande, eu só vou falar Kadath daqui pra frente. Em Kadath nós temos Randolph Carter, que é mais ou menos um self-insert do Lovecraft, e é o único protagonista dos contos dele que aparece em vários contos diferentes. Sendo ele o protagonista de The Hound, o Cão de Caça, o maravilhoso A Chave de Prata, e a sua continuação melhor ainda, através dos Portões da Chave de Prata, o Inominável e muitos outros. Ele inclusive é o protagonista de 2 filmes chamados Inominável 1 e 2, onde ele é um personagem bem esquisitinho, mas são filmes razoáveis. Na verdade, menos que razoáveis, assistíveis. E qualquer dia eu faço um vídeo sobre os melhores, os menos piores filmes do Lovecraft, valeu? Mas em Kadath, Randolph Carter é um sonhador consciente que constantemente viaja para a Terra dos Sonhos. E uma dessas viagens, ele tem vislumbres sobre uma cidade maravilhosa vista do pôr do sol. E aí, perguntando no mundo dos sonhos, ele descobre que essa cidade é a misteriosa Kadath, uma cidade maravilhosa que fica no pico mais alto de toda a Terra dos Sonhos, além da vastidão fria e do platô de Leng. E quando você lê esse conto, se prepare que você vai ouvir esses 2 termos à exaustão. Vastidão fria e platô de Leng. Platô, pra quem não sabe, é um lugar que é plano, assim, que não tem montanhas. É uma montanha assim. Tipo isso aí. É exatamente assim. Sabia não? A entrada do mundo dos sonhos é uma escadaria de centenas de degraus que dá num portão guardado pelos sacerdotes Nast e Kamantá. E o primeiro lugar que você visita quando chega é a Floresta Encantada dos Zugs, uma espécie de macaco barra rato Lovecraftiano, uma porra escrota aí. Hoje eu vou dar uma volta na floresta. Que bicho é aquele? Aff, Maria, mas que bicho feio! Cruz, credo, meu Deus do céu, fica aí sozinho, eu vou embora aqui.
E eu não vou me estender muito não, senão vai ficar muito grande, mas o conto é sobre uma viagem bem ao estilo Senhor dos Anéis, do Randolph Carter indo em vários lugares e cidades do mundo dos sonhos, questionando como se chega em Kadath. E como Lovecraft dá várias direções e referências, alguns artistas criaram mapas razoavelmente fiéis do mundo dos sonhos. Cidades como Ultar, que é cheia de gatos. Sabe quando teu gato some de madrugada? Segundo Lovecraft é porque ele está passeando em Ultar, no mundo dos sonhos. O monte onde o profeta Atal teve um vislumbre dos deuses da Terra dos Sonhos. O rio ou Kranos. A cidade de Celephais, que é explorada no outro conto de mesmo nome. Esse conto é realmente um épico que se passa num mundo realmente imenso. Em um dos momentos mais fascinantes, o Randolph Carter é capturado por escravos de turbante do sacerdote que não pode ser descrito, e eles levam ele simplesmente para a Lua, através de um navio voador, e o entregam para as bestas da Lua. Seres que servem o grande e antigo Nyarlathotep, e que são umas coisas gelatinosas e brancas com os tentáculos rosa no lugar da cara. E aí ele é salvo pelos gatos de Ultar, que trazem ele de volta para o mundo dos sonhos. Que viagem é essa, véi? É nesse nível a piração. Depois ele vai até o templo do sacerdote, que não pode ser descrito, que muitos chamam erroneamente de Hastur, sendo que Hastur é uma entidade que nem criada pelo Lovecraft foi, mas eu falo mais disso nos vídeos anteriores. E aí o Randolph Carter pega uma carona com os Nightgaunts, seres de sombra sem rosto, mas que como são fiéis a Nodens, uma divindade rival de Nyarlathotep, eles ajudam Carter a chegar em Kadath. Aí, chegando lá em Kadath, ele percebe que a cidade está toda vazia. E ele dá de cara com o próprio Nyarlathotep, o único dos grandes antigos que consegue assumir forma humana e falar como homem. No caso, ele se manifesta sob a forma de um faraó negro, a mesma forma que ele usou para governar o Antigo Egito muito tempo atrás. Nyarlathotep fala que a cidade que Carter viu nos sonhos são, na verdade, as memórias de infância que ele tinha, não da Kadath, mas da sua querida cidade de Boston, que ele viveu quando era criança. E os deuses da Terra, seres a serviço de Nyarlathotep, acharam essa imagem tão maravilhosa que resolveram largar Kadath e ir morar nela, abandonando suas responsabilidades como governantes da Terra dos Sonhos e deixando Kadath vazia. E aí ele fala que vai enviar Carter até essa Boston dos Sonhos, mas é só um truque. Ele manda Carter, na verdade, para o centro do universo, onde ele encontra Azathoth, o deus cego e idiota que é a origem de todo o caos no universo. O Carter começa a ficar desesperado, mas então ele lembra que no final das contas isso tudo é um sonho, e ele se esforça para acordar. E acordando, a cidade do pôr do sol que ele lembrava se desfaz, e os deuses acabam tendo que voltar para Kadath, como Nyarlathotep queria. E sim, o cara escreveu isso sem uma única gota de álcool na mente. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. É claro que eu não dei muitos detalhes sobre os contos. Primeiro, para o vídeo não ficar maior ainda do que ele ficou. Segundo, que se vocês quiserem ler, vocês vão ver muitas coisas que eu não falei. Então deixem nos comentários quais são os seus contos preferidos, ou se vocês querem que eu faça outro vídeo com outros contos do Queixo Rubro. Por mim é sempre um prazer falar disso. No mais, beijo nas crianças e tchau! Ou melhor, tchau!